Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, Salmo 84. Salmo 84. Esse texto diz o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta comigo, por favor. Eu quero, de forma objetiva e breve, falar para os meus irmãos nesta manhã sobre saudade de Deus. Saudade de Deus. Este salmo é atribuído aos filhos de Coré. Ele descreve o desterro do povo de Deus, com saudade da casa de Deus. É bem verdade que outros autores, como Lutero, como Calvino, como Spurgeon, atribuíram este salmo a Davi, quando ele fugia de Jerusalém, em virtude da perseguição de seu filho Absalão. Na verdade, não é da mais alta relevância para nós identificar quem escreveu esse salmo, porque o que é importante para nós é a mensagem dele, e a sua mensagem retrata para nós o salmista rasgando o seu coração, abrindo as cortinas da sua alma e revelando para nós a sua profunda saudade de Deus. E eu queria identificar aqui algumas lições para o nosso ensino nesta manhã. Primeiro, a saudade de Deus acontece quando nós desejamos Deus mais do que as bênçãos de Deus. É a lição dos versos 1 a 3. Primeiro, notem que ele está sendo despertado pelo seu amor à casa de Deus. Versos 1 e 2. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Notem vocês o que ele vai dizer ainda: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Por que ele deseja tanto estar na casa de Deus? Por que ele aspira tanto estar na casa do Altíssimo? Primeiro, irmãos, porque este é o lugar de adoração. Você e eu, quando tomamos a decisão de vir à igreja, vir à casa de Deus, não é por outro motivo, não é por outra razão maior do que buscar a face de Deus, ter intimidade com Deus, ter um encontro com Deus, ouvirmos a voz de Deus, recebermos a instrução de Deus. É Deus que nos atrai para Ele mesmo. Ele quer Deus, ele anseia por Deus, ele busca a face de Deus, ele quer Deus mais do que as bênçãos de Deus. Segundo lugar, porque este lugar aqui é lugar de instrução. Irmão, toda vez que eu venho à casa de Deus, eu recebo uma palavra para o meu coração, eu recebo uma direção para a minha vida,
eu recebo uma instrução que eu não possuía, ou eu sou recordado de algo que eu já sabia, mas que estava lá coberto de cinzas, precisando de ser reavivada esta verdade. É por isso que você e eu também devemos desejar a casa de Deus, porque aqui é o lugar que Deus abre os nossos olhos, aqui é o lugar que Deus tira o tampão dos nossos ouvidos, aqui é o lugar que Deus toca o nosso coração, aqui é o lugar que Deus abre para nós uma clareira para a vida. Mas em terceiro lugar, porque esse lugar é um lugar de comunhão. Você está perto de alguém que faz parte da mesma família. Você vem para cá como ovelha de um rebanho. E quando você está aqui, você está com seus irmãos na fé. Você está com aqueles que são filhos de Deus. Você está com aqueles que amam a Deus. Você está com aquele que tem os mesmos desejos e propósitos de exaltar a Deus e de glorificar a Deus. Portanto, aqui é lugar de adoração, aqui é lugar de instrução e aqui é lugar de comunhão. Segundo lugar, irmãos, ele é despertado não apenas por seu amor à casa de Deus, ele é despertado sobretudo pelo seu amor ao Deus da casa de Deus, porque é isso que ele vai dizer no verso 2, parte B: o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Não é uma geografia, não é um lugar específico, não é uma igreja específica, não é uma denominação específica. O que ele de fato anseia e ardentemente deseja é a presença de Deus. Ele chega a dizer que a sua carne, ele chega a dizer que o seu coração exulta pelo Deus vivo. É uma alegria incontida, é um prazer deleitoso, é uma comunhão profunda e intensa. Ele quer Deus mais do que simplesmente estar na casa de Deus. E esse é um fato muito importante a destacar. É possível entrar na casa de Deus e não ter comunhão com Deus na casa. É possível vir ao templo e voltar vazio. É possível encontrar os irmãos e não ter um encontro com Deus. É possível você ouvir a pregação e não ouvir a própria voz de Deus internamente no seu coração, porque você está com os canais fechados para a comunicação divina. Notem vocês que esse homem não está se satisfazendo com ordenanças divinas, ele não está se satisfazendo com a geografia do templo, ou com a beleza do templo. Ele quer Deus, e ele chama esse Deus de meu rei e Deus meu. Mas em terceiro lugar, irmãos, ele está despertado, não apenas pela casa de Deus e pelo Deus da casa, mas em terceiro lugar ele está despertado pelo que Deus lhe oferece. Primeiro, Deus oferece para ele o quê? Segurança e paz. Olha o versículo 3, parte A: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. É muito curioso isso, porque os estudiosos dizem que quando um pardal, uma andorinha, fazia o seu ninho em algum lugar do templo da casa de Deus, essa andorinha não podia ser, ou esse pardal não podia ser expulso dali, ele não podia ser retirado dali. E isso é uma figura que o salmista pega para dizer o seguinte: quando você está na casa de Deus, você está protegido. É por isso que na linguagem do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 5, quando um membro desta igreja é disciplinado, porque está vivendo no pecado e não quer se corrigir, não quer se arrepender, e ele é tirado da comunhão, ele é entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo. Ou seja, quando você está em comunhão com os seus irmãos, você está protegido pelo próprio Deus. A comunhão dos santos protege você. Uma brasa fora do braseiro, ela se apaga. Uma ovelha longe do rebanho, ela se torna presa fácil. E desta maneira você, na casa de Deus, encontra a proteção de Deus para a sua vida. Segundo lugar, você encontra redenção e intimidade. Notem ainda a parte B do versículo 3: eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Note que ele coloca altares no plural, altar no plural, porque ele está aqui com a sua mente voltada ao tabernáculo, e tinha dois altares no tabernáculo. O primeiro altar era o altar de bronze, ali o sacrifício era feito, ali o sangue era derramado, ali o inocente era sacrificado em seu favor, em seu lugar.
E esse altar de bronze era uma espécie de representação antecipada do que seria a cruz. Foi exatamente na cruz que nós encontramos redenção, que nós encontramos salvação, que os nossos pecados foram punidos na pessoa de Cristo, e nós então fomos perdoados e libertos. Louvado seja Deus. Quando você vem para a casa de Deus, você escuta que Deus amou você a ponto de dar o seu Filho para morrer em seu lugar, em seu favor, para perdoar os seus pecados e dar a você a vida eterna, e então você encontra a salvação. Mas mais, tinha um segundo altar. Quando você saía do altar de bronze, se lavava na bacia, no processo da santificação, você entrava para dentro do tabernáculo propriamente dito, e lá estava o altar de incenso. Esse altar era o altar onde o incenso era queimado todo dia, e essa fumaça subia à presença de Deus, e isso é um símbolo do que é oração, do que é intimidade com Deus, do que é comunicação com Deus, do que é refrigério para a sua alma, através dessa relação íntima sua com Deus. O que você encontra na casa de Deus? Você encontra a casa, você encontra o Deus da casa, você encontra refúgio, você encontra salvação, você encontra intimidade com Deus por meio da oração. Mas esse texto vai nos levar a um segundo ponto da mensagem. Saudade de Deus acontece quando caminhamos alegremente a despeito das adversidades. Olha comigo os versos 4 a 7, e ele vai falar aí, notem comigo, por gentileza, o verso 6, vai falar de um vale, aqui traduzido por vale árido. Outras versões, salvo melhor juízo, a corrigida, vai falar do vale de Baca. E esse vale árido, ou vale de Baca, havia uma vegetação em Israel, chamada de balsameiras choronas, e essa planta destilava uma espécie de lágrima, uma água que era destilada, que caía em gotas, como se fossem lágrimas. E claro, o autor sagrado, que conhecia tão bem essa geografia, ele pega essa ilustração do vale de Baca, o vale de lágrimas, o vale árido, para nos ensinar algumas lições. Primeiro, nós caminhamos alegremente apesar das adversidades, meus irmãos, quando a nossa força está em Deus. Olha o versículo 5, a parte A comigo, por gentileza. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Preste atenção nisso. Você e eu somos muito fracos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Temos fraquezas variadas, profundas. Nós não podemos caminhar escorados no bordão da nossa própria confiança. Não temos força física, não temos força emocional, não temos força moral, não temos força espiritual. Nós somos frágeis, jogados e abandonados à nossa própria sorte. Nós caímos e naufragamos. Por isso o texto está dizendo: feliz, muito feliz é o homem cuja força está em Deus. Porque se Deus é o seu refúgio, você é forte. Se Deus está do seu lado, você é vencedor. Se Deus guerreia as suas guerras, ninguém pode deter você. Então feliz é o homem cuja força está em Deus. Segundo lugar, nós podemos caminhar alegremente a despeito das adversidades quando nós reagimos diante dos problemas de forma ultra circunstancial. Veja comigo versículo 5b e versículo 6. Em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido. Eu chamo a atenção para esse ponto. No coração o caminho está aplanado, mas o qual passando pelo vale, ou seja, o coração está no plano, os pés estão no vale. Há uma diferença geográfica, topográfica entre o que está no coração e o que está nos pés. O que significa isso? Significa que apesar de você estar vivendo uma circunstância adversa, de vale, no seu coração o terreno está plano. Meus irmãos, é muito importante destacar isso, porque se a sua força não está em Deus, quando os seus pés descerem para o vale, o seu coração também descerá para o vale. Se a circunstância for ruim, seu sentimento é ruim.
Se você passar por uma tempestade, uma crise, um problema, uma adversidade, você naufragará emocionalmente junto com essa crise. Mas quando a sua força está em Deus, você está passando pelo problema, você está passando por um vale, você está passando por uma crise, está passando por uma enfermidade, está passando por um problema financeiro, está passando por um problema familiar, mas no seu coração o terreno continua plano, porque a sua força não está em você, a sua força está no próprio Deus. Isso é tremendo, irmãos. Poder dizer como Paulo, no corredor da morte, na antessala do martírio, eu sei em quem eu tenho crido. Tem paz na minha alma, está tudo bem com a minha alma, apesar do problema que eu estou vivenciando. Mas nota em terceiro lugar, você caminha alegremente apesar das adversidades, quando você transforma os vales secos em mananciais, é o que está escrito no verso 6, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva, e aqui a coisa é diferente, aqui não estou falando apenas de uma reação sentimental, aqui eu estou falando de uma mudança circunstancial. Notem que não é apenas o seu coração que está no plano agora, diante de um vale que você está vivendo. O que o texto está dizendo é que se a sua força está em Deus, o próprio vale seco vai virar na sua vida um manancial. Deus não muda apenas seu sentimento, Deus muda também a sua circunstância. Pensa comigo em algumas cenas bíblicas relatadas. Quando aquela mulher vai ao encontro de Eliseu, depois de seu filho ter acabado de morrer, e ele pergunta para ela, vai tudo bem? Contigo? Com o teu marido? Com o teu filho? Pela fé essa mulher responde, vai tudo bem. Eu fico pensando a história de Jó, depois de enterrar seus 10 filhos, num único dia, depois de um colapso financeiro, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu fico pensando num homem como John Bunyan, que viveu de 1660 a 1672 preso por causa da sua fé, e em vez de se desesperar da vida, escreve o livro mais lido no mundo depois da Bíblia, O Peregrino. Eu fico pensando na história de Louis Braille, nascido na França, ficou cego aos 3 anos, sofrimento terrível e atroz, posto num abrigo de meninos cegos. Ele vai inventar o sistema Braille de leitura, tirando da escuridão, da ignorância, milhões e milhões de pessoas cegas. É hora de você olhar para a sua vida e diante de problemas e lutas que você está passando, talvez até de tragédias, rogar a Deus para que Deus transforme essas tragédias em vales de bênçãos na sua vida, em mananciais de bênçãos na sua história. Quarto lugar, como é que você pode viver uma vida feliz, apesar das adversidades? Quarto lugar, quando nós somos reabastecidos diariamente pelo Senhor. Confira comigo o versículo 7. Vão indo de força em força. Eu acho isso magnífico, porque vocês todos têm essa experiência. Deus não nos reveste de força no começo da nossa vida cristã, dizendo o seguinte, olha, agora você está com toda a força para você viver todos os seus dias, você nunca mais precisa parar no posto da graça para reabastecer o tanque da sua fé. Não, você precisa todo dia, é de força em força. Quando você termina o dia, eu falei, meu Deus, não aguenta mais. Aí quando você acorda, Deus já renovou as misericórdias, Deus já renovou a esperança, Deus já renovou as forças, Deus já renovou os sonhos, e você vai indo assim, de força em força. Sabe por quê? Para que você entenda que a força não é sua, a força é de Deus, e você depende de Deus, e você só consegue caminhar vitoriosamente, se você estiver na presença de Deus, na dependência de Deus, todo dia. Quinto lugar, nós caminhamos vitoriosamente apesar das adversidades, meus irmãos, quando caminhamos na certeza de uma gloriosa chegada.
Diz o verso 7 ainda: e cada um deles aparecerá diante de Deus em Sião. Deus não vai largar você no meio da estrada. Deus que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nenhum daqueles que creram em Cristo ficarão para trás. Todos eles serão levados à glória. Todos eles entrarão em Sião, porque Deus é fiel para cumprir o que Ele começou a fazer na sua vida. Mas, queridos, eu quero concluir abordando o último ponto. Nós podemos ter saudade de Deus e devemos ter saudade de Deus. Isso acontece quando nós temos uma clara definição de quem Deus é para a nossa alma. A W. Tozer, que foi um importante escritor do século passado, ele diz que o maior problema da igreja contemporânea, ele estava falando da igreja do século passado, mas nós podemos falar da igreja da nossa geração, é que nós não paramos suficientemente para meditar na grandeza do Deus que nós cremos. Nós vivemos a maior parte do nosso tempo olhando para o nosso próprio umbigo. E a Bíblia diz que o povo que conhece a Deus é um povo forte e ativo. Você não deve se gloriar no seu conhecimento, você não deve se gloriar na sua força, você não deve se gloriar na sua riqueza, mas você deve se gloriar em conhecer a Deus. A própria essência da vida eterna é conhecer a Deus. Então notem vocês que eu não posso ter saudade de quem eu não conheço, eu não posso nem amar quem eu não conheço. Se eu não amo a Deus, é porque eu não conheço a Deus. Se eu não tenho deleite em Deus, é porque eu não conheço a Deus. Se eu não tenho segurança em Deus, é porque eu não conheço a Deus. Então o desafio seu e meu é conhecermos a Deus e prosseguirmos em conhecer a Deus. E aqui o salmista vai abrir o leque e nos mostrar algumas coisas. Primeiro, Ele é o Deus que responde às nossas orações. Olha comigo o verso 8 e 9. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Notem vocês que ele trata do seu soberano poder, ele é o Senhor dos exércitos, não há nada impossível para ele. Ele controla os céus, ele controla os anjos, ele controla os demônios, ele controla a natureza, ele controla a vida humana, ele controla o universo. Mas mais, veja a sua relação pactual com o povo de Deus. Ele é o Deus de Jacó, ele é o Deus da aliança, ele é o Deus fiel. Olha a sua generosidade revelada no verso 11, parte B, quando ele diz assim: nenhum bem sonega aos que andam retamente. Quantos bens que Deus não sonega? Nenhum. Se você está andando com Deus, Deus não nega, não sonega a você nenhum bem. Ele é o Deus de toda graça, Ele é rico em graça, Ele é rico em misericórdia, Ele é o doador, Ele é generoso, Ele é grande em misericórdia e bondade, e Ele está dizendo o seguinte: se você andar com Ele, Ele não vai sonegar a você nenhum bem. Segundo lugar, Ele é o Deus mais desejado que os maiores prazeres do mundo. Olha comigo, por favor, o versículo 10. Você pode ler o verso 10 comigo em voz alta? Vamos todos? Se você tem versão atualizada, vamos juntos? Pois um dia, nos teus átrios, vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Notem vocês que os lugares do prazer carnal, os lugares que o mundo cria para gerar diversão, deleite, prazer às pessoas, os lugares que são criados para a diversão humana, onde as pessoas querem encontrar alegria, paz, ou diversão, ou deleite, esses lugares, diz o salmista, não podem ser comparados com o prazer, com a felicidade, com a alegria, com a leveza, com o gozo de estar na presença de Deus, na casa de Deus. Um dia na casa de Deus vale mais do que 1000 nas portas, nas tendas da perversidade. Só quem conhece a Deus se deleita nele.
Porque se você não conhece a Deus, vir à casa de Deus é um peso. Se você não tem prazer em Deus, estar na casa de Deus não gera alegria para o seu coração. E aqui está um ponto, irmãos, da mais alta importância para nós lidarmos com santificação na nossa vida. Porque se nós quisermos tratar do pecado na base do legalismo, não vai funcionar. Não pode, não vá, não faça, não faça isso, não prova aquilo, não experimente aquilo outro. Você vai viver com um não na testa. Mas o apóstolo Paulo descobriu isso na carta aos Filipenses, quando ele diz o seguinte: aquilo que eu considerava lucro para mim, agora eu acho que é perda. Mas por quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Quando você conhece a Cristo, os favores, os prazeres, os privilégios que o mundo oferece para você, diz Paulo, isso eu considerei como refúgio, por causa do sublime conhecimento de Cristo. Então, quando você conhece Deus, na casa de Deus, se deleita em Deus, então as tendas da perversidade não vão mais atrair o seu coração, você vai ter deleite naquele que preenche todos os vazios da sua alma. E ele conclui, e eu concluo assim também, Ele é o Deus que dá vida, e Ele é o Deus que protege o seu povo. Se não, vejamos aí no verso 11, por favor. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Quando a Bíblia diz que Deus é sol, está querendo dizer com isso que Ele ilumina, que Ele guia, que Ele aquece, que Ele sustenta, que Ele é a fonte da vida. Não há vida sem luz, não há vida sem calor, não há vida sem sol. Não houvesse sol, não haveria vida no nosso planeta. Pois Deus é absolutamente necessário para você ter vida. Segundo, Ele é escudo, Ele protege, Ele vigia, Ele guarda. Você encontra abrigo debaixo das asas do Onipotente, e a tempestade vem e não atinge você, porque Deus é o seu escudo. Terceiro, Deus dá graça. Sabe o que significa isso? Você não merece, eu não mereço, nós não merecemos, mas Deus nos dá salvação. Eu não mereço, você não merece, nós não merecemos, mas Deus perdoa os nossos pecados. Você e eu não merecemos, mas Deus nos dá a vida eterna. Isso é graça, isso é graça. Ele salva você, Ele perdoa você, Ele resgata você, Ele escreve o seu nome no livro da vida, Ele leva você para a glória. E finalmente o texto diz, Ele dá graça, e Ele dá também glória, Ele dá glorificação. Não apenas felicidade aqui, mas glorificação ali para sempre. E eu concluo dizendo para você que a tônica desse salmo é felicidade. E esse termo aparece 3 vezes no texto. E eu queria que você observasse comigo, primeiramente no verso 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, porque estes te louvam perpetuamente. Habitar na casa de Deus não é ser esporádico. Habitar na casa de Deus é você ser uma pessoa que tem deleite e prazer nessa casa. Quando você tem prazer e deleite nesta casa, você vai louvar a Deus perpetuamente. E perpetuamente, à luz do texto, não é viver sempre lá no pico das montanhas. Perpetuamente significa que você vai louvar a Deus, apesar de ter os seus pés no vale. Esse louvor não é apenas porque você está bem, no sentido de que não tem problema na sua história. Significa que você vai louvar a Deus, não por causa das boas circunstâncias, mas apesar de não ter boas circunstâncias na sua vida. Segunda felicidade está no versículo 5, olha comigo. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Se você tem sua força em Deus, você é muito feliz. Muito feliz. E a última felicidade está aí no versículo 12. Ele conclui assim: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Se você confia em Deus, você é uma pessoa feliz. Não é se você tem dinheiro, se você tem saúde, se você tem sucesso, se você é uma pessoa que está aí na crista da onda, que tem seu nome nas manchetes dos jornais e nas revistas sociais. Não. Se você confia em Deus, você é muito feliz. Que Deus nos ajude
a conhecer esse Deus, a amar esse Deus, a nos deleitar nesse Deus e viver para a glória desse Deus. Curva sua fronte, por favor. Vamos orar. Senhor, nós acabamos de ler e estudar a Tua palavra. Esta palavra é viva, essa palavra é poderosa, essa palavra é atual, essa palavra é oportuna, essa palavra é a espada do Espírito, essa palavra é luz para os nossos pés, esta palavra é alimento para a nossa alma, essa palavra é pão, é mel, é carne, é leite. Essa palavra nos dá vida, porque por ela somos gerados. Essa palavra nos fortalece, essa palavra nos santifica. E o que nós te pedimos nesta manhã, Deus, é que o teu Espírito que inspirou esta palavra, aplique-a agora ao nosso coração. Porque não queremos ser meros ouvintes, nós queremos também e sobretudo, sermos praticantes da tua palavra. Que o teu povo seja encorajado, consolado, exortado e desafiado a te conhecer e a andar na tua presença em novidade de vida. Em nome de Jesus. Amém.